Bora ver, meu povo? Bora ver. Isaías 52 agora, né? Versículo primeiro vai falar sobre a salvação prometida. Desperte, desperte, a Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor. Ó Jerusalém, cidade santa, os incircuncisos e impuros não tornarão a entrar, não tornarão a entrar por suas portas. Tá certo? Sacuda para longe de a sua poeira, levante-se e sente-se entronizado, Jerusalém. Livre-se das suas correntes em seu pescoço, ó cativa de Sião. Assim diz o Senhor. Vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Ok? Isaías 52, meu povo, ainda vai falar, ainda no versículo 7, diz assim: como são belos sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Lá no versículo 12 diz: vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda. No capítulo 53 de Isaías, vai falar assim: Cristo tomará sobre si o pecado. Olha aí, profeta que mais profetizou sobre o grande terrível dia do Senhor, ou aquele que primeiro fez menção daquele dia, ou do dia terrível do Senhor, ele também é o profeta do Messias, Messias, Jesus. Isaías 53 diz: quem creu em nossa pregação, né? A quem foi revelado o braço do Senhor, ele foi crescendo diante dele, ele foi crescendo diante dele, o Senhor foi crescendo diante do Senhor. O Senhor, Deus Filho, o Verbo, foi crescendo diante de Deus Pai, certo? Uma raiz, ele foi crescendo como uma raiz saída de uma terra seca. Não tinha qualquer beleza, majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos. E olha, entenda, algumas pessoas ficam querendo fazer foto de Jesus aí e acabam cometendo, eu diria assim, blasfêmia contra a pessoa de Jesus. Porque tem quadros, tem pinturas aí que são literalmente uma blasfêmia. A Bíblia fala que meu Jesus Cristo é homem, né? Não é meio homem, é homem. Tá? E aí o que acontece? Ao invés de pegarem uma figura de um judeu de 2000 anos atrás, eles pegam figuras de homens da Europa. Está muito errado. Mas quando se fala que aquilo não tinha parecência, nem formosura, não tinha nada que nos atraísse, entenda que Isaías estava tendo uma visão do sofrimento de Cristo, machucado, tá? Não tinha como estar realmente bonito daquele jeitão. Está descrevendo o momento final. O momento final. Bom, verso 3, aí está ele foi desprezado pelos homens, ele era um homem de dores, experimentado o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima, nós não o tínhamos em estima. Verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, levou sobre si nossas doenças, e nós o considerávamos como castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Né? Verso 5, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, moído, esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi afligido e oprimido. Ou seja, aqui o texto é bem claro, cada um de nós se desviava por um caminho próprio, mas quem pagou foi ele, pelos nossos desvios, nossos pecados, nossas maldições, nossas iniquidades. Verso 8 diz assim: com julgamento opressivo, eu vou dizer fraudulento, né? Os acusadores de Jesus, eles fizeram 3 falsas acusações, tá? Uma que ele não guardava o sábado, outra que ele falou que não podia, não precisava cumprir a lei de Moisés, mentira, mentira, e a terceira mentira, ele falou que ia destruir o templo e construir em 3 dias. Ele falava do templo, corpo dele, né? Tá bom? Então aqui está dizendo no verso 8, com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Por quê? Porque ele foi eliminado, né? Ele foi morto da terra dos viventes, ele parou de participar. E aí o meu povo, sim, pelos pecados do meu povo, ele foi golpeado. Bom, verso 9 ainda diz ainda: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Verso 10, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Veja bem, há pouco tempo aqui nos vídeos que nós colocamos, nós falávamos sobre a diferença entre oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Na verdade, no outro canal, Comente Box. Há uma diferença. O pecado é a transgressão, o ato de transgredir uma lei em si. E a culpa é a responsabilidade pelo pecado. Ele foi oferecido, então, como oferta pela culpa. O que é a culpa? É a responsabilidade pela minha transgressão ou pelo meu pecado. Verso 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Né? Ele diz aqui. E outra tradução diz: ele verá o resultado do penoso trabalho de sua alma
e ficará satisfeito, porque ele vai justificar a muitos, como diz no versículo 11. Ok? Queridos, Isaías 54 vai falar aqui o tema da Bíblia, está na página 750 da Bíblia em ordem cronológica, Bíblia grande. Vai falar a primeira vez aqui sobre salvação eterna. No Velho Testamento, a maior parte das expressões, exceto aqui Isaías, quando fala de salvação, está falando de coisa temporal, viu? Não é nada de eterno, não. Aqui é a primeira vez que a gente vê isso aqui, tá bom? O profeta Isaías, que já tem duas coisas novas. Ele expressa, por exemplo, o grande dia do Senhor, foi ele que começou a falar nisso. Depois os outros pegaram também e começaram a fazer essas profecias. Segundo, ele está profetizando aqui sobre o Messias, o sofrimento do Messias, e agora está falando sobre a salvação eterna. No versículo 11, fala aí sobre o meu justo justificará a muitos, levando a iniquidade deles, né? Bom, no Velho Testamento, na época de Abraão, por exemplo, na época de Jó, Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive, no final eu o verei, né? Ele vai se levantar e vai me levantar também dentro dos mortos. Eu o verei, com os meus olhos, esses olhos, eu o verei, não outros, ele diz. Então, havia uma crença que, assim, o justo iria viver baseado no reinado do Messias. Tipo, o Messias levantou, iria trazer os justos com ele. Mas não tem nada sobre vida pós-túmulo, vida eterna, da forma como é abordado no Novo Testamento, não. Tá certo? É aqui a primeira vez. Aí, Isaías 54. E vai falando, lá no versículo 16, diz assim: Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas, até darem chamas, né, e foge uma arma para seu próprio fim, né? E fui eu também quem criou o destruidor, para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Aqui já está falando sobre a igreja, tá? A igreja. E no capítulo, por exemplo, 55 do Isaías, o convite à salvação, a essa salvação que agora tem uma conotação de eterna, mais ampla, e para todos os povos, não mais só para Israel, você vai ver Isaías, o convite para a salvação, né, no mundo inteiro. Venham todos vocês, a todos vós que têm sede, vinde às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu fruto do seu trabalho, né, o seu trabalho árduo, naquilo que não satisfaz. Escutem-me, né, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deleitará com mais finas refeições. Me deem ouvidos, venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade, prometida a Davi, né? Veja bem, uma aliança eterna, é a primeira vez que aparece esse tipo de coisa ampla, não só para os israelitas, mas para todos os povos, e a duração, né? Uma aliança eterna. Estamos falando novamente sobre o Senhor Jesus, tá bom? No verso 6 ainda diz, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo e chamem por ele enquanto está perto. Já está fazendo menção, logo depois da salvação, vai vir o quê? Vai vir um tempo em que o Senhor não vai estar perto. Tribulação, arrebatamento, entendeu? Olha aí. Verso 7, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, volte para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado, né, o seu perdão. Verso 9, 10 vai falar que meus caminhos são mais altos, meus pensamentos são mais altos que os vossos. Verso 11 diz assim também, corre a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Verso 13 diz, no lugar do espinheiro crescerá pinheiro, e em vez de roseira brava, crescerá murta, e isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno de que não será destruído. Ok? Então, Isaías 56, meus amados, vocês vão ver lá no versículo 8, mais uma vez, falando sobre a questão da maldade de Israel, né, a idolatria, a necessidade de humilhação de Israel. Diz que você sobe para oferecer sacrifício aos seus deuses. Verso 8, atrás de suas portas, dos seus batentes, você pôs os seus símbolos pagãos. Verso 13, quando você clamar por ajuda, que sua coleção de ídolos te salve. O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança, possuirá o meu santo monte. Ok? Vamos lá. Isaías 58, meus amados, no versículo 3 vai dizer assim, vai falar sobre a verdadeira adoração. Aí no versículo 3 diz, porque jejuamos, dizemos, porque dizem, né, assim, nós jejuamos e você não nos vê, né? Por que nós nos humilhamos e o Senhor não repara nisso?
Aí, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Ou seja, o jejum é para afligir a alma. Se é para afligir a alma, então eu vou parar de comer, mas vou continuar fazendo minha vontade? Vou fazer o que é do agrado meu? Se é para afligir a alma, não parar de comer é uma das formas de afligir a alma. E as outras formas? Como é que nós devemos encarar isso, né? Muitas vezes, hoje em dia, agora, muita gente não entende o propósito do jejum. Acha que o jejum é tudo. Não, fiquei sem comer, mas está lá, às vezes, se deleitando com coisa que não agrada a Deus. Como é que se aflige a alma por um lado e agrada ela pelo outro lado? Não tem como. Aqui no versículo 3, 4, né? O seu jejum termina em discussão e rixa, termina em brigas e socos brutais. Aí, briga de punho cerrado mesmo. Verso 5. Será que o jejum que eu escolhi é esse, que apenas um dia o homem se humilhe? A questão de se humilhar aí não é só jejum. Jejum é uma parte. Tem que se humilhar, a pessoa tem que observar a sua natureza e tentar fazer morrer o seu velho homem. É isso aí. Como é que faz morrer? Não alimente, não faça a vontade dele, não faça a vontade de sua carne. Ok? Verso 5. Vocês chamariam a isso jejum? Na parte final do versículo 5, né? Vocês chamariam isso de dia aceitável do Senhor? Verso 6. O jejum que eu desejo não é este? Solte a corrente da injustiça, desate as cordas do jugo, ponha em liberdade os oprimidos e rompa toda espécie de jugo, partilhe a sua comida com o faminto, abrigue o pobre desamparado, vista aquele que está nu. Seria isso? Não? Seria melhor isso? Né? Aí versículo 8 diz, aí sim, a sua luz irá romper como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí, verso 9, aí sim, você clamará ao Senhor e ele te responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, estou aqui. Se você eliminar do seu meio esse jugo opressor, essas coisas que o Senhor fala aqui na parte A, né, do texto, o jugo opressor, o dedo acusador, o dedo que aponta, né, a falsidade no falar. Versículo 11 diz assim, que o Senhor te guiará continuamente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam, meu povo, ok? Isaías 59 vai falar alguma coisa sobre a vinda de Cristo. Verso 2 diz, mas as suas maldades... verso 1 diz, vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão surdos, que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Seus pecados escondem vocês do rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Né? Aí vai falando aí, Isaías 59, sobre a vinda do Messias. Lá no versículo 20, vai dizer assim, o Redentor virá a Sião. Sião, onde é, meu Deus? Sião, cidade de Davi. Sião, detentora da fonte de Sião, tá? Cidade de Davi. Ele vai vir e vai reinar onde? Na cidade de Davi, tá certo? E aí diz assim, o Redentor virá a Sião, verso 20, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Ele virá aos que se arrependerem. E aí hoje eu posso fazer uma parte rapidinha aqui, dizendo para vocês que vai ter muita gente enganada com esse negócio daí de confessar Jesus, aceitar Jesus. Ah, fulano aceitou Jesus. Pergunta para Jesus se Jesus aceitou o fulano, tá? Não é bem isso não, querido. As pessoas pularam essa fase. No primeiro discurso de Pedro, quando perguntaram o que devemos fazer para ser salvos, ele disse, se arrependam dos seus pecados. Hoje em dia não tem mais isso não. Não tem mais isso não. Quando a igreja, eu quero aceitar Jesus como quem aceita uma AstraZeneca, né? uma coisa qualquer. Né? Não, eu quero escapar. Eu quero Jesus, amém. E continuar com a base velha do pecado, tomar Jesus para ser remendo novo em sua roupa velha, em sua vida velha, você vai se lascar, viu? Preste atenção. Ele está dizendo que o Redentor, ele virá a Sião, e ele vai encontrar aqueles que se arrependem dos seus pecados. Você já fez isso? Verso 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em vocês e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora para sempre, diz o Senhor. Aí no capítulo 60, vai falar sobre o milênio, a gente continua amanhã.